Olá, antes de começar nosso podcast, quero pedir para você seguir a nossa página no Instagram, EdaHealth, e se inscrever no nosso canal do YouTube. Clica aí no botão abaixo aí, ó. EdaHealth, com o patrocínio de Edase Produções, aqui a gente conecta estratégia, tecnologia e produção de audiovisual para transformar ideias em projetos estruturados e profissionais. Se você quer gravar o seu podcast, produzir uma videoaula ou criar conteúdos para a internet, aqui é o lugar certo. A gente tem um espaço completo, pronto para você chegar e gravar, com qualidade, suporte e tudo que você precisa. Quer tirar o seu projeto do papel? Entre em contato com a gente pelo Instagram, @Edase Produções, e fale com um dos nossos atendentes. Edase Produções, onde ideias ganham forma, voz e alcance. Você já ouviu falar sobre a cadeira Lince? Não? Você sabia que mais de 100 hospitais e instituições de saúde registram incêndio todos os anos? Agora, imagine a correria, pacientes com dificuldade para andar, pouca gente para ajudar, meu amigo, vira um caos. Além se desenvolveu uma cadeira especial que permite que uma única pessoa conduza o paciente com segurança pelas escadas. Rápida, prática e essencial em situações de emergência. Segurança salva vidas e tempo, nesse caso, é tudo. Lince, ninguém é deixado para trás. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do EdaHealth. Eu sou Rafael Malaquias e esse espaço é destinado para trazer conversas que transformam a forma de viver, de cuidar e pensar a saúde. Hoje eu trouxe um cara aqui bacana, um condutor do SAMU, que representa a linha de frente do atendimento pré-hospitalar, vivenciando diariamente aí os desafios da urgência e emergência, uma baita experiência, 13 anos aí de carreira. Com vocês, Robson Félix. Seja bem-vindo, meu amigo. Valeu, Rafa. Rafa, obrigado. Boa noite aí a todos. Eu gostaria primeiramente de agradecer o convite que você fez para mim, dizendo que marcamos algumas vezes, nunca dava certo, Várias. várias vezes, mas hoje deu certo. E a gente vai falar um pouquinho aí sobre a minha trajetória, a minha vida, a minha carreira e até onde a gente chegou aí. Faltou o bordão, né? Alô, meu? Alô, meus Alô? seguidores! Alô, meus seguidores. Tá aqui, Robson Félix, aí, 13 anos de urgência e emergência, como condutor. Sim, Vai sim, contar a história pra gente, é uma história longa, é um plano de carreira que fez aí durante a vida. sim. Conta pra gente, o povo, a população de São Bernardo, aquela frase lá que ele fala todo dia no rádio, que a P quer rever pra toda São Bernardo. Então o pessoal quer te conhecer melhor, quem é o Robson Félix hoje? Então vamos lá, no bordão, né? O jargão. É, Atenção, meus seguidores. É, Sou Robson Félix, eu tenho 51 anos, não parece, mas eu já tenho 51 anos, né, Rafa? novo, novo. Bem novo. É, A minha experiência profissional começou desde 12, 13 anos aí, né? Trabalhei em empresas, indústrias privadas, enfim, com 26 vamos falar, senão eu apanho em casa, hein, Rafa. É? Sou casado, tenho uma filha de 18 anos, tá fazendo inclusive cursinho para medicina, para prestar medicina, tomara que ela passe, A né, fotografia, ela continua? continua. Então tomara que ela passe, eh, e assim, eu tenho uma cachorra bonita, dálmata, que eu 10 anos. 10 anos, coisa mais linda, e eu não me desfaço dela nunca, jamais na minha vida. E assim, eu casei com 26 anos, né, depois, e trabalhava em indústria privadas, fiz faculdade de logística, na época era até a Caramba, legal. Uniban, concluí, trabalhei na área, né, na verdade eu entrei como conferente numa empresa, depois passei a ser, eh, corta aí. Depois eu passei a ser encarregado, né, da turma toda, dos conferentes, líder, né, na área da logística, e enfim, fui evoluindo. O chão de fábrica. Chão de fábrica, isso. E aí eu vou falar para vocês assim, né, não é muito fácil a gente lidar, né, ser encarregado, e eu tive muitos problemas, né, de estresse, enfim, Vários inimigos. vários inimigos, isso faz parte, É. né, faz parte de gestão. Gostei, aprendi bastante, né, fiz inglês fazem 20 anos pelo menos.
Hoje eu não falo nem good morning. Aí você vai contar a história do Canadá, que você Tem que contar? conseguiu almoçar lá pelo menos? É, eu dei umas rameladas lá, mas minha filha me ajudou. Enfim, e aí, Rafa, um belo dia eu trabalhava numa empresa, indústria de tintas, né? Foi até a última indústria que eu trabalhei. Em São Bernardo do Campo, tá? Na Estrada dos Casas. Quem conhece São Bernardo sabe qual Lux que é. Color? Lux Color. Ah, A tinta da ainda pintura tá lá? inteligente. A Lux Color Tá ainda lá. tá lá, tá lá. Então eu trabalhei lá, foi a última empresa que eu trabalhei, né? Eu tinha um cargo de gestão lá também. E enfim, isso foi o período que o SAMU entrou em São Bernardo do Campo. Lembra a data, mais ou menos? Eu sei que o SAMU foi em Deixa eu ver. 2004, né? 2003, 2004, mas ali Não lembro a data, cara, não vou lembrar assim, mas foi nessa época aí. Então o SAMU, ele surgiu, né, nessa época, eu trabalhava lá, e enfim, e eles foram atender uma ocorrência lá, né? Inclusive foi uma pessoa que faleceu dentro de um banheiro lá. caramba. Chegaram as motos, as motolância lá, e eu sempre gostei, né, dessa área de saúde e tal. E eu falei: "Puxa vida, cara, isso daí é meu sonho, acho que é meu próximo objetivo. Preciso entrar, preciso trabalhar nessa área aí". Enfim, perguntei para E largar a gestão já largar a gestão. porque viu o atendimento. É, exatamente. E aí o que acontece, Rafa, mas assim, é o que eu falo, né, muitas vezes o dinheiro não é tudo na vida da gente. Sim, A gente tem que lógico, o dinheiro a gente precisa, nós precisamos porque é necessário, né, para nossa sobrevivência, porém, quando você tem um recurso financeiro, que você consegue viver com esse recurso financeiro e tem a felicidade de trabalhar onde você gosta, que é o que eu sempre gostei mesmo. Eh, eu acho que você se dá melhor, você fica muito mais feliz. sim. Não que eu não gostasse da gestão, tá? Mas eu acho que a área da saúde, eu acho que eu ia ficar bem melhor. Enfim, e aí eu falei, até conversei com uma das pessoas, não lembro quem foi. Eu lembro que o motorista, o condutor da ambulância, eu lembro muito bem quem era. E aí eu conversei, né, com uma das pessoas da moto, e aí a pessoa falou: "Ó, aqui é concurso, é assim, 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 tal, tal, tal". Algumas pessoas que já são da prefeitura, tal. E aí meio que me desmotivou, porque eu tinha que prestar concurso e não tinha Sim, concurso aberto. era muito Mas difícil. era muito difícil, mas fiquei de olho, né, fiquei de olho. Muito bem, passado uns 3, 4 meses, saiu o concurso para condutor. Hum, E aí eu eu falei: "Cara, eu vou prestar, agora é minha oportunidade, minha oportunidade". Fui lá, fiz a inscrição, me recordo como se fosse hoje, fui lá no Poupa Tempo, fiz a inscrição, do outro lado da rua tinha um rapaz vendendo umas apostilas. Falei: "Cara, eu vou comprar uma apostila dessa de daí", concurso? do concurso Ah, do próprio concurso? do próprio concurso. Caraca, Eu falei: "Cara, eu vou comprar essa apostila, porque eu acho que eu tenho mais chance". Comprei a apostila, paguei R$ 25 na época, até me lembro, era uma fortuna uma fortuna. E lá na Lux Color, eu tinha um cargo que eu tinha um pouco de tempo pra para ler. pra ler, né, e tal, e não era uma atividade que eu ficava 100% envolvida, né. E enfim, fui estudando, estudei, me dediquei, estudei bastante, fiz a prova, né, consegui passar. Eu lembro que na época eram 40 vagas, e eu passei em 17º, 19º, alguma coisa assim. Não lembro qual foi a classificação, mas passei dentro dos 40. E aí fiquei na expectativa de me chamar. E os 40 eram pra condutores? Para condutores, Bastante. eram 20 vagas de, imediato e 20 cadastro reserva. Tá. E aí eu fiquei aguardando para poder ser chamado, para chamar e tal. Enfim, e demorou, cara. Demorou 6 meses, 8 meses, e eu ligava lá e era: "Ah, tá chamando, tá no 10º, tá no 11º". Enfim, chegou um belo dia que eu mudei dessa empresa, saí dessa empresa e fui para uma outra empresa que era dentro da Volkswagen. E aí, um ano e meio depois, aproximadamente, aí eu cheguei em casa, eu já estava, esgotado, né, nessa nova empresa também, Mentalmente já mentalmente, e já muito satisfeito. Enfim, cheguei em casa, tinha um telegrama que minha esposa há 4 dias tinha recebido e não tinha me falado nada. olha só, Quase que eu matei ela. ficou quietinha. Ficou quietinha, mas ela acho que ele também nem sabia, ela colocou Sim. junto das cartas lá, né, das correspondências, e acabou ficando lá. Enfim, de manhãzinha eu fui sair, uns 4 dias depois, peguei essa carta, era uma carta preta, escrito telegrama, e era
a fundação me convocando naquele dia para ir levar toda a documentação. 8 horas da manhã, eu não tinha nada, porque eu não sabia, né, saí correndo, Pede um monte de um documentação. monte de coisas, eu falei: "Cara, quer saber? Eu vou até lá, chega lá, eu vou ver o que que é", e aí eu falo: "Olha, eu recebi o telegrama e não tinha me dado conta, e ver se eles conseguem aguardar". E foi isso que aconteceu. Pediram para que eu providenciasse, eu fui providenciando, fiz toda a parte de exame médico e tal, enfim, e até pedi a conta da outra empresa e ingressei no SAMU. Dia 1º de abril, que é o dia da mentira inclusive, né, parece mentira. 1º de abril de 2013. São 13 anos que eu tô lá. 1º de abril de 2013. E lá estou até hoje. Tive uma Caraca, velho. trajetória bacana, né, que muitas pessoas, eh, participaram, viram, né, e lá estou até hoje. Se você não sai lá da gestão lá, você era paciente nosso hoje. Talvez de vocês, talvez do Carminha, né. A gente Caraca, a meu, que gente história bacana. a gente não sabe. Meu, cara, e assim, acho que poucas histórias eu ouvi a pessoa sair de uma gestão, né, de uma empresa de nome, porque naquela época todo mundo sonhava em trabalhar nessas empresas grandes, né, trabalhava Sim, sim, pouco, sim. e você querendo sair de lá para salvar vidas. Pois é, é o que eu digo, né, às vezes o nosso destino tá traçado e a gente acaba mudando ele, né. Então talvez estivesse traçado, né, no Sim, no no que eu faço hoje, e eu acabei mudando. Porque eu até me recordo, Rafa, que desde pequeno, né, desde quando eu morava com a minha mãe, tinha 8, 9, 10 anos, assim, eu gostava muito de explorar, o corpo humano e tal. Eu lembro que até uma vez foram vender algumas coisas relacionado ao corpo humano na escola e minha mãe ficou até pé da vida, porque a gente não tinha uma situação, né, muito favorável financeiramente. E, cara, insisti pra ela comprar os livros, tinha até um esqueleto lá que a gente montava um esqueletinho e tal. Isso vem na minha mente, sabe. Eh, Sempre quis, né, fazer medicina, mas assim, a questão, eh, financeira também não dava. E aí vem um outro agravante, né, como eu nunca tive, né, incentivo também, na questão familiar, sim. tá. O Tem que ter que um apoio ali. o que eu digo incentivo é assim, ó, eu não conhecia ninguém que tinha feito, meu irmão não era dessa área, minha mãe nunca foi dessa área, então é um pouco mais difícil, né, Sim. hoje, eu acho que hoje, mudou um pouco o conceito, mas há 50 anos, 51 anos eu tenho, mas há, sei lá, 40 anos atrás, né, era mais, as pessoas falavam: "Ah, tem que trabalhar". O É um negócio mundo era tão, tão distante. tão distante, tinha que trabalhar, vendi pipoca no trem, tive carrinho de doce, né, então fiz tudo isso na época da minha infância, né, então o negócio era trabalhar para levar recurso financeiro. Estudar ficaria em segundo plano. Realmente. Isso não era só para mim, né, isso, acho que para uma grande parte das pessoas aí que nasceram na década de 60, 70, talvez até 80, né. Eu conheço pessoas que até hoje não terminaram, né, não fizeram o segundo grau, né, que é o É. ensino médio hoje, entendeu. E eu ainda consegui fazer uma faculdade, né, então foi isso. Ficou muito tempo no suporte básico, que agora, gente, vocês não sabem, ele é do suporte avançado, então ele sai muitas vezes pra rua, né, Robson? É. Quando pedem ajuda a gente tá lá Ah, para é. ajudar, né. Eu falei lá em cima, lá conversando com ele, falei: eu trabalho um monte, faço um monte de ocorrência". Ele falou: "Mas eu salvo a principal, a mais grave". Falei: "Pra fazer o quê, né?". Exatamente. O que que você dá É, de conselho aí pra quem tá entrando nessa área? Porque eu vou falar pra você, o que tem de gente sonhando em entrar como um condutor do SAMU, acho que a gente, na verdade, nem tem noção. A sim, gente sim. imagina, a gente escuta as pessoas falando: "Nossa, meu sonho é trabalhar como condutor ou como técnico, como enfermeiro", entrar no SAMU. E o que que você dá de conselho para o pessoal seguir esse caminho aí? Olha, Rafa, acho que toda profissão que você vai exercer, né, que, é o sonho, tal, você tem que ter metas, né, você tem que ter o espírito de equipe, né, isso é fundamental, principalmente no nosso trabalho, tá. Eu sempre falo assim, "Rafa, eu posso não conversar com você,
né, não digo odiar, tá bom? Mas, assim, a gente pode não ter amizade, né? A gente pode ter uma Sim, incompatibilidade de gênios, né? Mas na ocorrência, a gente não está lá para nos favorecer, nós estamos lá em prol, né, de um paciente, de uma pessoa que está precisando, de fato, de um atendimento. Então, lá nós vamos unir as nossas forças, sim, né. Então, o conselho que eu dou é assim, estudem, isso é o foco principal, tá. Porque se você não estuda, você fica para trás, tá. Tanto que, até fugindo um pouquinho da sua pergunta, eu sou condutor, eu fiz técnico de enfermagem, eu já né. ia perguntar. Eu vou perguntar ainda, espera aí. Eu fiz o técnico de enfermagem, inclusive numa escola em São Bernardo, né, na MITS até. Exerci a função, né, trabalhando no SAMU como condutor, e exerci a função, no PA do Eldorado, né, onde uma Ah, enfermeira, agradeço muito, muito a Karen, me deu uma mega oportunidade, e eu abriu as portas lá para mim, e eu trabalhei lá pela SPDM por 2 anos, inclusive, né. Aprendi muito, cara, aprendi muito, e hoje eu coloco isso em prática nos atendimentos, né. Claro que, assim, a função principal do condutor, de fato, é conduzir a ambulância, sim. segurança e tal, mas com os meus conhecimentos eu posso auxiliar, né, toda a equipe no atendimento, o médico, o enfermeiro e até mesmo os técnicos quando eles precisam, né, no que eles pedem apoio para o suporte avançado. Assim, e aí eu falo pra galera, até um podcast que eu fiz com a Mônica, fiz com o doutor Ivan e o Clayton, a gente falou algumas coisas lá, eu comentei sobre o sessentão, sobre algumas coisas de curso, sobre estudar, que é o que você está falando bastante. É que a educação muda a pessoa, a gente chega num serviço, a gente tem que estudar aquilo ali, pô. Porque o Sim, pessoal ainda tá reclamando, nossa, tem que estudar, tem que treinar, tem que treinar, tem que treinar. Tem, pô, tem que treinar pra saber pra que serve aquelas coisas ali, sim, claro. que é tão importante. Agora o condutor também, acho que foi 3 de novembro de 2025 lá, que virou, que Sim, agora é da área da saúde. sim, E aí vão comprar algumas coisas também, né? E, cara, você contar com um parceiro ali que sabe do que tem que fazer, só de olhar pra ele. Inclusive, vou mandar um abraço aqui pro nosso condutor, o Vanderlei Longo, que tá Vanderlei com a gente. Longo, gente Foi fina, meu hein. parceiro aí por um bom tempo aí, vixe, era eu e ele, só olhava assim, já sabia que tinha que fazer, então a gente acostuma com isso, então o quão é importante a gente estudar pra lidar com aquelas ocorrências ali. Sim, claro. Ontem eu estava até conversando, com a enfermeira, que nós estávamos de plantão ontem, e eu até falei para ela: "Poxa, me lembra aí uma palavra que quando a gente olha, né, um para o outro, a gente se comunica pelo olhar, na ocorrência, né". E isso tem muito, né, nesse nosso trabalho, né. Você mesmo falou, citou o Vanderlei, só de Sim, olhar a gente já sabe um que o outro quer. E ela falou assim, é quando nós temos sintonia com a equipe, né. Então a questão de espírito de equipe, né, você ter sintonia com a sua equipe é fundamental. Porque tem coisas que às vezes você não pode falar, né, você está atendendo um sim, paciente, você não pode falar, mas de olhar, né, para o seu técnico, para o seu condutor, para o seu médico, para o seu enfermeiro, né, você tem aquela sintonia de saber o que ele está querendo dizer, o que você tem que fazer, né, a ajuda que você tem que dar ou vice-versa. Então, essa sintonia é extremamente importante. a hora de falar, a hora de ficar quieto, a hora de É, agir, nossa, e é bem bacana. Meu, quando a gente chama, e aí já vou dando um recado, né, para os condutores, para os técnicos, para a galera que vem chegando para trabalhar no 92. Teve até uma amiga minha que veio da Ecovias, falou, nossa, eu quero entrar no SAMU porque eu quero adrenalina, eu quero esse monte de coisa. Eu falei, não, calma aí, freia aí, porque não é assim não. Porque a galera vem, né? sim, Nossa, eu pegar acidente, vou ter que fazer isso, fazer aquilo outro grave e tal. A gente sabe que a demanda maior é de idosos, né? Que tem aqueles chamados que é amarelo, classificação de sim, verde. Nem sempre vai ser uma ocorrência grave, né? sim. Falando em ocorrência grave, é, me fala uma sua aí que te marcou muito, assim, que fala, pô, Rafa, essa daqui, cara, eu fiquei até dias abalado. Eu tenho uma que ficou É. abaladão, mas Olha, Rafa, eu, ontem, inclusive, só aproveitando o gancho, tá? Eu dou aula em uma escola pode falar. de APH, né? Alô, Dalto. Alô Dalto, alô Pirani.
É, Eu nunca consigo decorar não é decorar, aprender é porque é um monte de letrinha. é Cabre ENB, que é a Escola é, Nacional de Bombeiros, né, e tem CFPE, que é CFPE. nele, sabe. Agora me Escola do fugiu, Dalton. mas enfim, é CFPE, né. Enfim, e ontem eu fui dar aula, né, na escola, e as pessoas perguntaram assim, né, os alunos perguntaram: "Ah, professor, qual que é a como que foi", porque ontem foi aula de PCR. "Você lembra da sua primeira PCR?". Eu me lembro Eu perfeitamente, também. me lembro perfeitamente. Citei, né, inclusive a rua, o local, tal, como foi e como foi o desfecho, né, que não foi dos melhores, não conseguimos reverter. Mas assim, e aí citei essa que eu vou falar pra você agora, a que mais me marcou, foi uma criança sindrômica, tá, 13 anos aproximadamente. E o bombeiro pediu apoio, nós chegamos lá, era um prédio do CDHU, e e nós começamos, aliás, demos seguimento, né, ao trabalho. E aí, cara, o tempo todo o paciente assistolia, né, estava em parada Sim. cardíaca, permaneceu em parada, e o pai chegou do serviço, pediram para ele vir e tal, e ele chegou, e ele e a cri eu me lembro perfeitamente, tinha um sofá, né, próximo, a criança no chão, né, ao solo, nós fazendo a compressão, e o pai sentou nesse sofá e pegava na mão da criança e ficava chamando pelo nome, né. Eu não me recordo o nome da criança, mas assim, ele ficava: "Ah, ô filho, levanta daí, vamos lá Ixi. passear, você gostava tanto de ir lá no parque, vamos lá filho, pelo amor de Deus, não me larga", cara, aquilo foi consumindo as nossas energias, entendeu. E aí, nós temos o ciclo, né, que a gente faz, e aí vamos revezando. Então, a gente ia para a janela, inclusive era eu e até um outro bombeiro, e a lágrima descia, né, a lágrima escorria mesmo, porque, nós não somos de ferro, gente. Por mais que pensem, assim, que nós somos de ferro, nós não somos. Mas, temos que fazer da seguinte forma, nós atendemos as nossas ocorrências, saímos dali, nós temos que dar seguimento nas nossas vidas, né. A gente não pode absorver esse tipo de coisa, a gente infelizmente, a gente não pode, dar auxílio para ninguém, né, o problema ficou lá, e a gente tem que seguir a nossa vida. Então essa é uma ocorrência que me marcou bastante, Rafa, me marcou bastante. Isso já deve fazer uns 8 anos aí, aproximadamente. Cara, lidar com criança eu acho não, é muito difícil e também eu sempre falo para os alunos assim: ó, "Graças a Deus que a gente quase não faz ocorrência de criança", porque é muito chocante, cara, é uma coisa que eu ainda não peguei, eu espero não pegar, mas a gente tá preparado se um dia Sim, acontecer, mas mesmo preparado a gente sabe que vai dar um baque, né, sim. há casos de pessoas que ficaram afastado do serviço por causa dessas ocorrências. A gente sempre fala que os pais levam, né, de meios próprios. Então acaba não chamando o É, 92 ou 93 e acaba levando de meios próprios. sim. E é muito chocante. Agora, me conta uma coisa, uma Ixi ocorrência, Maria. Engraçada. né, engraçada. Conta uma engraçada, se tiver uma engraçada aí. Aquela que você fala: "Meu Ah. Deus, o que" se tiver uma, conta para os nossos Gente, seguidores. Alô, meus seguidores. ô meus seguidores, tem uma ocorrência, cara, que foi muito engraçada. Não sei se eu posso citar o nome, né, da pessoa, da enfermeira, mas enfim, eu não vou citar nomes, tá, gente. Eu vou falar que foi o terminal do trólebus ali ali no centro de São Bernardo, tinha um terminal que hoje está em reforma lá, do BRT e tal. Naquele terminalzinho. Uma pessoa que tomou uma garrafada na cabeça, era um etilista, tal, provavelmente drogado, né. E ele estava extremamente agitado, porque era um traumatismo Sim. grave, né, um TCE grave. E aí, cara, a gente embarcou esse paciente na ambulância, ele estava sangrando bastante, né. E nós embarcamos esse paciente na ambulância, na e fomos dar o atendimento.
E a enfermeira que estava com a gente, o cara grudou no dedo dela, assim, ó, grudou no dedo dela e não soltava, e o cara estava com uma força surreal. E a Caramba, enfermeira ficava assim: "Solta meu dedo, solta meu dedo, solta meu dedo", e o cara nada de não soltar, e soltava. a gente tentou, eu até tentei mesmo, tirar, mas o cara não soltava, o cara estava com uma força danada. A saída, né, que ela encontrou foi pegar nos órgãos genitais do cara e apertar, porque, a gente não tinha mais o que fazer. E aí apertou, apertou, apertou esses órgãos genitais do cara, até que o cara: "Ai!", e começou a falar, né: Porque ele "Ai". estava consciente ali. Então, ele estava consciente, mas ele estava bem agitado, sabe, Rafa? E isso virou um Meu Deus. sarcasmo entre a gente, assim, né, que acabou sendo, cara, extremamente engraçado, porque a forma que ela falava, né, a forma que ela fala: "Solta meu dedo!", e o cara nada, e ela ia puncionar ele, e ele agarrou no dedo dela e realmente não soltava mais, cara. E aí ela catou, a gente até fala: as bolinhas dele saiu Pelos dedos. pelos dedos. Mas foi a forma que ela teve de se sair desse cara aí. Mas foi muito engraçado, cara, Meu Deus do foi céu. engraçado. Uma Por isso última de mas ocorrência. por isso que eu não posso falar o nome da Não enfermeira, fala o tá, nome gente? não, não precisa trabalhar com nomes. Isso faz muito tempo, tá, gente, já faz 10 anos. Fazem 10 anos. Um trabalho em equipe aí que você falou: "Nossa, hoje o que eu fiz, nós fizemos, na verdade, foi sensacional, esse cara sobreviveu". Já teve alguma reversão de PCR e voltou lá pra falar com você, alguma coisa assim? Tem histórico, assim, de: Ah. "Caramba, o cara voltou, ficou internado um tempo, voltou aqui, passou aqui na base". Já aconteceu? Ô, Ou não? Rafa, É meu cara, sonho, cara, fazer um então, bom trabalho, o cara voltar. olha, eu, pra te ser sincero, eu não me recordo, né, de um momento desse, né, eh, pegando um gancho do trabalho de equipe, né, aí eu volto nesse assunto, mas pegando um gancho de trabalho em equipe, eu acho que todas as ocorrências que envolve, né, a equipe, que seja do básico, que seja do avançado, que seja do básico com o avançado, que seja do GEMAL, né, que é a Sim, nossa motolância, eh, é importante, né, e faz toda a diferença, né, porque cada um se doa um pouco, né, e o sucesso é garantido. Claro que muitas vezes, o que eu digo sucesso é garantido assim, né, muitas vezes você não reverte uma PCR, né, sim. mas você deu o teu melhor, né, você, fez o que tinha que ser feito, né, e tocar uma PCR no básico, por exemplo, né, como os básicos tocam, é um ato de heroísmo, porque não é fácil. Só sabe quem faz, quem toca a PCR. E quando tem mais pessoas para revezar, né, inclusive os bombeiros, o avançado, fica muito mais fácil. E aí o sincronismo que nós temos, né, eu acho que faz total diferença no trabalho em equipe, né, como um todo, entendeu? Faz, e a última, acho que a última PCR que a gente pegou e o paciente voltou, foi com a Camila e acho que o Gago tava eu e o Vanderlei, e aí a gente encontrou, era uma PCR no meio da rua. Porque assim, quando vocês saem sozinhos, né, só vocês 3, Sim, eh geralmente, eu acho que a ordem, você pode até me corrigir se eu estiver errado, acho que o condutor vai ficar ali na compressão muito tempo, isso mesmo. a enfermeira vai ficar na medicação, pulsionando, tratando essas coisas, e o médico ali na via aérea, né? E aí, quando o condutor olhou pra gente, olhou pra gente e falou assim: graças a Deus vocês chegaram. E a gente tinha escutado no rádio, né? Tinha pegado esse QRU pelo rádio lá. O Evander, vamos por aqui, que mandou pro ponto Uno. Que palavra maravilhosa, né? Ponto Uno. Ponto, né. Mandou pro ponto Uno, a gente voltando, falei, passa aqui, que era o nosso caminho mesmo. Aí a Aham. gente encontrou eles lá. Que felicidade do condutor, cara, quando viu a gente lá. É difícil, hein, quando vocês vão sozinhos, né? É, eu acho que é mais difícil por básico, né, porque tem menos pessoas para revezar, É, né. Porque assim, até mesmo no avançado, ô Rafa, inicialmente é essa configuração mesmo que sim, você citou, mas depois a gente vai vamos nos sim, revezando, porque até mesmo o protocolo diz que cada 2 minutos tem que trocar o sim, compressor, porque perde realmente a efetividade, né. Digo para você que tem tórax, né, que a gente consegue tocar um pouco mais, né, se fraturar ali, né, do quebrar, exatamente, a gente consegue comprimir, né, mas existe alguns tórax que você são pegar um bem cara bem fortinho, que igual eu rígidos. peguei, rapaz, Exatamente. Então, ou seja, inicialmente, né, que nem o enfermeiro realmente vai pegar o acesso, fazer droga, o médico vai para via aérea,
Mas assim, depois do terceiro ciclo, Sim. né, o segundo, Aí já terceiro, dá pra. a gente já consegue revezar. Então, o condutor vai para a via aérea, faz a ventilação, até mesmo troca com o enfermeiro, porque tem o tempo, né, da adrenalina, da droga. Então, tem esse gap aí para ele assumir, né, a compressão, e aí o condutor descansar, ou até o médico descansar, né, revisando a compressão, né. Agora eu acho que o básico é bem mais complicado. Por isso que eu ainda falo para você o seguinte, Rafa, toda ocorrência que o básico pede apoio, tô falando de mim, tá. Toda ocorrência que o básico pede apoio, eu procuro dar total prioridade, eu procuro, eh isso não quer dizer que eu não vá, né, com prioridade para as outras ocorrências, e não é isso. Mas, assim, a gente tenta chegar, o mais rápido possível, porque sabe que o básico, de fato, tá precisando da nossa ajuda, né, e aquilo é importante para o paciente, entendeu? E a exposição que o básico está sofrendo, É. né, a Principalmente se for exposição. em via, Principalmente em via, principalmente dentro de comunidade, né. população Então toda em cima. população em cima. Então, quanto mais de nós tiver somado ali, melhor. Falando de apoio, existe uma rincha aí de 192 com 93? Isso aqui é já da mais antiga aí. Se já existiu Ô, essas ri ô Rafa, Como que é o trabalho? Vocês trabalham mais que a gente, a avançada trabalha mais com sim, bombeiro sim. do que o básico. Eu digo que eu vou falar pra você uma coisa. Eu Conta, conta. nesses 13 anos, né, eu tô indo pra 14 anos, antes disso, eu acabei de até de esquec de citar no início aí. Como começou minha carreira, tá? Eu fiz parte de uma instituição que chamava ABRAE, aqui em São Bernardo. Era a Associação de Bombeiros Voluntários, daqui do município. Sim. Associação Brasileira de Resgate e Emergência e tal. Então era uma associação de bombeiros voluntários. O que a gente fazia? A gente tinha uma viatura, a gente fazia plantão de 24 horas, tudo voluntário, né? Inclusive o Lindomar Bandeira O fazia lindo cacau. era o Lindo Cacau. Fazia parte, né, dessa instituição, nos conhecemos lá. O Rubens Teixeira, inclusive, o Borges, você deve conhecer, o Borges. Borges, fez parte lá, de lá também. Nós fomos amigos lá, né? Nossa amizade iniciou lá. Camila Manini, lá Também. de Santo André. Foram meus Enfim, professores de APH. ela foi minha professora lá Borges, a no. Camila. Ela foi minha professora lá na Brai também. Enfim, e aí escondidamente, a gente copiava a frequência do bombeiro. Ah. Então, quando Mas tem uns tinha. radinhos, até você compra aqueles radinhos lá, você consegue configurar ali pra escutar. Tem, Do eu não, bombeiro não tem, sei, eu não, tem, tem. Só não não consegue conheço pegar mais. no 92. No 93 dá. É? É. Tem até Bom, na internet ensinando como é que é faz. mesmo? Show. Então, o que acontece? A gente copiava, né, a frequência do bombeiro e ia atender. Tinha rincha, claro, é óbvio. Por quê? A gente chegava lá, fazia o atendimento e caía fora. Quando eles chegavam, não tinha mais acidente. E aí tinha uns problemas assim. Agora, se tratando do 192, tá? E 193, hoje eu falo para você que eu tenho vários amigos que são do Corpo de Bombeiros. Nós temos muito mais parcerias do que rinchas. Eu, de verdade, não cito nenhuma pessoa aqui do bombeiro que um dia tenha me destratado. Nunca, nunca destratei os bombeiros. Muito pelo contrário, eles têm até um apreço, assim, por mim, né, porque até no final do ano tem o Bombeiro Noel e quem faz toda a Ah, é? parte Fala desse projeto aí depois. fala, e aí quem faz toda a parte de som, né, do Bombeiro Noel, iluminação do Bombeiro Noel, lá no quartel dos bombeiros, tudo sou eu que faço. Então eles têm, assim, um carinho, né, Sim. especial por mim, até mesmo desde o capitão me pede ajuda, eu faço esse trabalho aí. Agora, se tratando de ocorrências, eu de verdade eu não tenho nenhum problema. Nunca tive e não tenho nenhum problema. Tenho amigos como o Coelho, por exemplo, que já aposentou, o Luz já aposentou, o Gomes, enfim, uma série de pessoas que já aposentaram e hoje, quando tem às vezes um churrasco lá no Jardim do Mar, eles me Hum, chamam, final de inclusive, semana? para participar. Final de semana, às vezes um tá aposentando, outro tá aposentando, eles me chamam, me convidam para ir lá. Né. Então, para você ver o nível de amizade que nós criamos, tá. Mas digo para você o seguinte, as instituições são formadas por pessoas, Sim. né, então nenhuma pessoa é igual à outra,
né? Nenhuma instituição é igual a outra. Então, talvez tenha com outras pessoas, talvez, sei lá, o bombeiro não gosta do fulano, o fulano não gosta do bombeiro. Isso talvez exista, tá? Mas não de instituição para instituição. Essa rincha realmente, de fato, eu não consigo enxergar isso, sabia? Não consigo. Nós temos muito mais parceria do que propriamente problema, rincha. Problema não tenho nenhum, mas parceria a gente tem bastante. Os ficaram muito tempo lá, né? Foi desde o começo que eles ficavam lá, a base no bombeiro? Quando eu ingressei, já tinha uma ambulância lá, Ah, já né. ficava lá. Já ficava lá. Então eu até fiquei lá durante um tempo, fazia algumas horas extras lá na época, né. E aí, assim, a gente foi criando um ciclo de amizade, né, e aí perdura até hoje. Agora tá sistema de bica, Agora tá porque tá na sistema de base bica centro. agora tá. Tinha um que trabalhava mais que a outra? Tinha. Tinha, que eu fiquei sabendo Tinha. já. Tinha, sabe por quê? Isso a gente conseguia ver na quilometragem, né. Tanto que, a ambulância da base, por exemplo, ela era rodada a 10.000 km, isso ao longo de 100.000 quilômetros, tá. 10.000 km, a mais do que a que ficava no corpo de bombeiros. Mesmo porque, Rafa, assim, eh, a área, né, a extensão de área de quem ficava na base era maior do que a extensão de área de quem ficava de fato lá no quartel, no Jardim do Mar, entendeu? Porque assim, lá não era sistema de bica. Lá como que eles faziam? Saía a ocorrência da Anchieta Ah, pro lado do região. Ruge, Taboão, né? Aí mandava a 601, que era, na Sim. época era, o prefixo era 601. Então mandava que estava no bombeiro. Por quê? Logisticamente mais próximo, né? E aí, Alvarenga, Irajá, Vila São Riacho. José, Riacho, e aí você vai vendo que a Era região maior. é muito maior, né. Então, aí a 600, né, na época o prefixo era 600, a 600 ela atendia essas áreas. Isso não quer dizer que uma não atendia a área da outra, tá. O SAMU ele atende São Bernardo, tá, não tem esse negócio de área, ah QRV pra toda São Bernardo. delimitação de área, gente, isso é o povo que faz, né. "Ah, fui lá na sua área. Ah, É, atendi uma ocorrência sua", né. toda hora que eu encontro no HU, eu fui fazer na sua área, no Baeta. Poxa, minha área é Baeta. Inclusive, se você for falar de área, é que engraçado. Presta atenção. Pois é. Dizem que o centro é do Baeta. Hã. Falaram que o centro é do Baeta, mais pra cima do Bombatempo é do Baeta, é tudo do Baeta. Mas se você colocar divide, ali tá ali, ó, a Faria Lima e Marechal, Certo. certo? Tá no meio, não tá? Aí eu tenho São Pedro, Silvina, tem um monte de lugar. A Marechal, número 2000 e pouco, não sei quantos. Tá mais próximo do Silvina do Tá. que. Tá mais pra cima do que propriamente do E aí Baeta. eu falava pros, eu falei até pro Matheus um dia, racha no meio. Se for da Praça mais pra lá é Silvina, meu amigo. Não tem essa que é de É, Baeta, não, é, centro, não. é. Aí o pessoal fica nessas regiões aí que não Sim, tem sim. nada a ver. Na verdade, é o que eu falei, né, às vezes é zona de conforto, né, a pessoa quer o filé, né. "Ah, meu lugar é só esse aqui, é o meu filé. Ah, o meu lugar é só aquele", né. Mas assim, eu até entendo, sabe, ô Rafa, um pouco, dessa questão, porque, quanto menos a gente trabalhar, mais a gente vai ficar confortável, né. Sim. Mas, assim, falar, delimitar, porque a área é do fulano, manda fulano, a área é do ciclano, eu fui lá na sua área. Eu acho que isso daí é uma coisa que o povo inventou, né, e aí acabou pegando. Mas E se tratando também da classificação de risco, eles existe essa, eu acredito, né, existe essa demanda diária aí, porque a ambulância está mais próximo, ela vai chegar sim, mais sim, sim. rápido, mas se ela não está naquele local, vai ter que mandar outra mais próxima. Sim, claro, claro. Falando de mais próxima, eu fiquei 2 anos no núcleo, acho que ali mais ou menos, trocando com o Rafa, lá, o Raul Molina, Sei, o grande trocando e ficando ali. Meu amigo, PCR ali daquele lado ali era complicado, hein. Quanto tempo dava porque daqui lá? 40? Ô Rafa, no vermelho mesmo, É, a gente indo no vermelho, passando a balsa, livre, praticamente, né, assim, livre que eu digo assim, se a gente chegar, a balsa estiver, já esperando já ali. esperando, dá uns 35 minutos aí, pelo menos. Então, 35 É, minutos de uma básica tocando uma PCR em 2. pois é, não é fácil, não é fácil. Já vivi ali, já peguei umas 3, 4 ali. Não foi fácil não, hein, meus amigos.
Não foi fácil, aí a gente precisa de um apoio. Fala, eu fui recente aí no encontro de bombeiros, você viu? Vi. Cara, falando sobre rincha, essas coisas, você acredita que existe lá entre os bombeiros? Se alguém souber aí, coloca aí o porquê, porque eu não consegui ainda captar essa situação do bombeiro voluntário com um bombeiro militar, cara. Você acredita? Fiquei chateadão com isso aí, cara. É mesmo? Você sabe que uma vez eu ouvi eu fui fazer uma visita no bombeiro voluntário de uma cidadezinha do interior, eu não me recordo o nome agora, mas eu vou lembrar. É uma cidadezinha do interior. E lá eles falaram que o bombeiro militar, da cidade vizinha, tinha rincha com esses É isso aí. Itapetininga, agora eu lembrei. Tinha rincha com os bombeiros voluntários de Itapetininga, por quê? Porque eles achavam que eles poderiam perder, para os bombeiros voluntários e as cidades aderir, né, o voluntariado, entendeu? Então talvez seja Seja isso. por essa razão, não sei se é isso, né, talvez seja isso. Pode ser, foi lá em Nova Odessa, a gente foi pra lá, né? Então existia. Cara, aí eu nunca fui tão dentro desse assunto de bombeiro voluntário, não participei ainda. Conheci Força Tarefa, você sabia? Sim, Conhece? sim, conheço. Cara, teve uma palestra lá, Felipe, o nome dele, Felipe Vasconcelos, cara especialista ali na área ali, cara, que palestra que ele deu. Conheci também o Anderson, que é do Rio Grande do Sul. Diz que, a galera falou lá, né, que o Rio Grande do Sul é a maior sede de bombeiros voluntários, já ouviu falar? Não, isso eu não ouvi. É. Depois você pesquisa lá, pesquisa aí, galera, porque diz que lá é fortíssimo. É Eles mesmo? pegam cidade pequena, cidade grande e atende, tem caminhão, tem tudo lá. Falei, caraca, velho, são mundos que a gente não conhece, É, cara. pois é, E pois aí é. essa rinchinha que existe, porque não deixaram fazer o evento lá no local. Caramba. Os bombeiros militares ligou lá, não deixou fazer o evento e ficaram perseguindo os caras lá. Eu não tenho problema nenhum em falar isso, porque eu fui lá como Um um convidado, convidado para sim, assistir a palestra, sim. né, um evento dos caras, e eu fiquei chateado pelo trabalho dos caras, velho. Os caras fazem atendimento, ajuda a população Sim, inteira claro. lá, cara. Isso aí é bem gratificante para a própria população e ter um negócio desse. Sim, é o que eu falei pra você, né, eu citei bastantes vezes aí o trabalho em equipe, né, Rafa. Independente qual é a sua instituição, né, eu acho que, a gente trabalhar em equipe faz toda a diferença, né. Eu cito inclusive, assim, às vezes eu tô passando em um determinado local, vejo a ambulância parada lá, e é um acidente e tal, e eu vejo que a equipe que tá lá, né, eh pô, eu vou parar pra dar uma ajuda, sabe, porque às vezes aquele braço a mais faz uma diferença, né. Faz. Tá uma básica lá, às vezes é uma fratura exposta, precisa imobilizar, precisa dar, né, tem os cuidados, né, que tem que ser feito. E passando um colega, poxa, isso ajuda bastante, né, ajuda bastante. Então, muitas vezes eu até paro, então é isso que eu falo, é a gente ter o espírito de equipe, né. Então, se a gente tiver isso, acho que o sucesso é garantido. Você fez o técnico de enfermagem na Mirtz, fiz na Mirtz também, tá? Ou Fez? escola top aí. Você sentiu alguma necessidade de. Porque você estava já de condutor há muito tempo. Sim, sim. Ou era talvez, seu planejamento de sair de condutor e ficar como técnico? Cara, não era meu planejamento de sair de condutor, para ficar como técnico, né, tanto que hoje eu, depois de formado, eu trabalhei 2 anos e eu saí do técnico e continuei como condutor, né. Mas o meu planejamento era aprender, mais, saber mais, para evoluir mais, para dar uma condição melhor de tratamento, né, para o meu paciente, né, para auxiliar melhor a minha equipe, né, porque quando você tem conhecimento técnico, Sim. você auxilia melhor a sua equipe, você pode ter certeza, tá. Eh, por exemplo, uma imobilização, tá, isso a gente não aprende lá no técnico, a gente vai aprender em outros lugares, Sim. tal, tal, tal. Uma Lá no imobilização, curso de APH. lá no curso de APH, né. Comigo, fala. Agora. Comigo, Isso. lá no CFP, É isso. lá na NB. Então, uma 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 imobilização que você vai fazer, né.
Por exemplo, se você está num básico, né, e o seu condutor sabe fazer uma imobilização, que ele sabe ver perfusão, e isso sim você aprende Sim, no curso técnico, né. Sabe ver uma perfusão, ele sabe, que não pode realinhar, porque gera outros problemas. Quais os problemas que geram, né. Eh, Isso você vai aprender no curso técnico, né. Então você tem mais confiança no seu condutor, mais confiança na sua equipe, né. sim, Então quando você tá muito tempo, como você falou mesmo, você ficou bastante tempo com o Vanderlei é um cara que, tipo, trabalhava sozinho, né. sim, Então, você vai protocolar um paciente na rua, embarcou, na viatura. Enquanto você vai fazer sinais vitais, o restante ele pode fazer. Você vai pegar um acesso, ele pode fazer os sinais vitais, né, sim, porque ele tem técnica, sim, ele sabe, ele trabalha sozinho. E você tem respaldo legal, né, para isso, né. Então, por que que o condutor, né, alguém questionar: "Ah, tá fazendo um destro". Cara, ele é técnico de enfermagem, ou ele é enfermeiro. Tem vários condutores que são enfermeiro. sim. O Vanderlei, por exemplo, é enfermeiro. Enfermeiro. Não exerce, mas é, né. Então, meu Corém, por exemplo, tá ativo até hoje, né. Então, qualquer questionamento, eu tenho o meu Corém. Sim, Claro que assim, Rafa, é o que eu cito sempre, sabe, minha função é condutor, tá, então eu tenho que ter isso na minha cabeça, eu tenho que me limitar, né, até um certo ponto, né, eu não posso invadir, né, também o trabalho do colega que é enfermeiro, né, ou até mesmo do técnico, tá. sim, Então se eu for trabalhar com você, cara, eu vou te respeitar como o meu técnico e eu sou o condutor. O auxílio que você precisar, eu tô lá para te ajudar, entendeu. Então cada um tem a sua função. Eu cito sempre assim, Rafa, para a gente explorar um pouco mais. Você, por exemplo, você é técnico de enfermagem, sim, mas você também é condutor. Aí eu falo para você assim: eu posso pegar um acesso lá na sua ambulância? Eu sou o condutor. Eu posso pegar um acesso? Você é o técnico. Cara, legalmente eu não posso. sim, Não posso. A função é sua, a atribuição é sua, certo? Aí é a mesma coisa, você tem habilitação você trabalha, sei lá, de condutor em Diadema, em outro município. Você pode pegar a ambulância de São Bernardo e conduzir? Não pode, não, entendeu? Então, assim, a gente tem que respeitar, né, a profissão, a limitação que você tem. Agora, por exemplo, o seu condutor passou mal. E você precisa, cara, o cara infartou aqui, eu preciso ajudar o cara. Você tá sei lá, no centro de São Bernardo. Você vai deixar o cara ali? Cara, eu vou pegar a ambulância e vou tentar tirar da rua, tirar vou dali. pedir ajuda, sei lá, alguma coisa, entendeu? E é a mesma coisa, eu acho que o condutor que tem técnica. Meu, pega um acesso lá, se você me autorizar, eu pego, entendeu? Não é minha atribuição, não posso fazer isso, não posso de jeito nenhum. Na sua Mas, função, na não, mas minha porque função, mesmo não. que você é técnico, Exatamente. poderia, mas É, na função, na minha função, né, eu não posso fazer esse tipo de procedimento, né. É igual o médico, por exemplo, pedir para eu ir fazer uma intubação, eu não é, posso, eu não tenho nem técnica para isso, né. Para ser sincero, nunca nem fiz, mas, não é minha atribuição, entendeu. E o médico: "Eu posso dirigir?" Cara, não é igual o pode, pessoal fala né. também, os bombeiros também não pode fazer, né, sinais vitais, algumas coisas e tal, É. porque mas eles têm os aparelhos dentro da VTR deles. Ó, Rafa, isso é uma coisa que eu de verdade, eu não sei te responder se eles têm ou não, mas assim, a maioria, né, existem alguns que são enfermeiros, alguns que são técnicos, Sim, né, mas, legalmente o bombeiro ele não é da área da saúde, né. Então acho que a questão toda é essa. E quem não era da área da saúde, se eu não me engano, não pode fazer esse tipo de procedimento. Creio que nem os sinais vitais, viu. nem os Creio sinais vitais, que é, nem os sinais porque vitais, é, tá. o destro, que Isso é um processo invasivo, exatamente. E acesso só que principalmente. aí, gente, muda isso daí, pô. Deixa É, os bombeiros porque, ó, pô, lógico. você não pode fazer sinais vitais porque você não é da área da saúde. Tá. Aí o seu familiar começa a ser diabético, pressão alta. Pois é. O pessoal da OBS não vai lá aferir os sinais Não, não vitais da vai. sua mãe e do seu pai todo dia. É você que vai aprender, não é? Sim, sim. E você não vai fazer um curso técnico só pra fazer isso, Entendeu? né. E aí É. umas coisas que não bate ali, você fala, não dá pra entender algumas coisas. Sim, claro, eu também eu compactuo da sua ideia, né. Porque a gente estuda, a gente fala, meu, não tá batendo, tá faltando alguma Sim, coisa ali. É igual.
sobre sinais vitais, sobre atendimentos, sobre funções, no caso. A população, ela tem uma mania de chamar o 93 para algumas ocorrências que não faz sentido Não faz chamar o sentido, 93, claro, cara. claro. Tirar os caras da base deles lá que eles têm quantas, uma VTR, um caminhão, uma caminhonete, algumas coisas assim, né. É, cara, depende, acho que da prontidão, depende do dia. Aí chamam pra uma crise convulsiva. Chega lá, é uma crise convulsiva reentrante. O que que o bombeiro vai fazer lá? Transporte, nada mais, Vai, o nada cara mais. vai fritando até Sim, chegar numa exatamente. unidade. Então, Mas ô Rafa, isso daí eu acho que é cultural, né, é cultura. a cultura, né. 85% da população, se eu não tô enganado aí, é leigo. Você sabe o que acontece? Eu acho, assim, isso é a minha opinião, tá. Eu acho que a pessoa liga para os 2 para ver quem chega primeiro, entendeu. É, já ouvi várias vezes. Eu acho que é isso, entendeu. A senhora ligou e eu pergunto, não sei se você dá aula, eu faço essas estatísticas, eu fico perguntando pra galera, por exemplo, que nem, avaliação de cena, que eu chego lá, tem um monte de gente ajudando, ali e tal, não sei o quê. Eu falo: "Você tá de carro aí?" No meio da rua. Tô. Mas cadê seu carro?" Eu parei lá na rua lá, Aham. falei: "Então por que você não colocou o seu carro aqui pra fazer uma cena?" Eu pergunto quando eu Pois chego é, lá. pois é. Cheguei numa uma possível fratura de tornozelo com exposição óssea, gente, Aham. possível fratura. Chega lá e fala assim: "Moço, você ligou para os 2?" "Ah, na dúvida eu liguei para os 2." Eu É, falei: "Então não é, faz isso mais não. Você pois é. tirou os bombeiros de lá da base deles, se alguém precisar deles, eles estão aqui." Então, mas é o que eu falo pra você, é cultural, né, cara. É é assim, ó, eu vou usar uma frase, ô Rafa, que talvez tenha Cuidado. uma frase não, eu vou fazer um comentário que talvez tenha algumas críticas, né. A intenção é a gente tentar mudar algumas coisas, né. Exatamente, mas assim, ó, eu digo que assim, ó, quando as pessoas não pagam, não tem um custo adicional, tá, Hum, eu vou falar adicional por quê? Porque assim, a pessoa que tá assistindo vai falar assim: "Ah, mas eu pago meu imposto, né, meu IPTU". Eu também pago meu IPTU, né, mas assim, se eu tiver condição de levar, eu vou levar, né, claro, dependendo do que é. Se eu tiver condição de levar meu familiar, eu vou levar. E aí o que acontece? Quando não tem um custo adicional pelo mau uso do serviço, aí acontece esse tipo de coisa, né. Quando a gente for falar do Canadá, eu vou citar para você o como funciona lá. quero saber o que você comeu lá. Depois você co Cheeseburger. você você só sabia falar isso, é? Já tá escrito lá. Cheeseburger. Cheeseburger. Rapaz, eu comi muito bem lá, sabe por quê? Eu tenho uma filha que fala inglês muito bem, então Ah, ela é o me xodó aí, ó. ajudou, eu voltei super nutrido. Mas vai chegar nesse assunto aí. A questão é essa, eu acho, sabe, quando não se tem um custo adicional pelo mau uso do serviço, tá. Até mesmo se chamar né, um dos recursos, eh, chega lá, cara, talvez não tenha aquela necessidade de chamar uma ambulância, né. A gente sabe, você que é do básico, você Sim. sabe, Quantas entendeu. ocorrências já chegou lá, o É, paciente consegue levantar, andar e colocar dentro da ambulância. pois é, então, enfim, mas a lei do SUS beneficia, então, paciência, né. Quem Teve sou eu pra uma moça, muito tempo atrás, ela falou assim pra mim, na verdade ela estava num debate com um condutor e ela falou assim: "É porque eu pago o seu salário." Eu olhei assim, aí eu tive que falar um pouquinho pra ela: "Mas eu sou mal educado nas ocorrências e tal." Que eu estava até brincando com a Cris ontem, nossa chefe, falei assim: eu sou um dos 25.000 funcionários da fundação, eu tô entre os 10 melhores." Aí o Robinho deu risada, eu falei assim: "Porque eu não falto, não dou atestado, não dou trabalho pra minha chefe, não fico ligando pra ela, então só por esse motivo, ah, não é porque sim, é bom não, é porque não dá esses trabalhos." sim. Aí eu falei pra moça assim, eu falei: "Tá, mas por que que a senhora fala que a senhora paga o meu salário?" Ela: "Porque eu pago meus impostos, eu pago isso, igual você falou, eu pago isso, aquilo." E eu falei assim: "Nossa, e você acredita então que eu também pago o meu próprio salário? Eu tô Pois aqui é, pagando meu salário? pois é, pois Que é. coisa." Ela ficou assim, ó, tipo, acho que ela não tinha parado pra pensar: "Nossa, é mesmo, né? Porque o mesmo carro que você comprou, eu vou comprar, eu já comprei, a casa também tem, eu Sim, pago." sim. Então essa não entendi a sua colocação aí. Mas é o que eu falei pra você, é cultural, as pessoas acham que pagam IPTU, né, claro, uma fatia realmente Sim, vai pra saúde, vai pra educação, né, vai enfim. Mas assim, eu acho que
as pessoas que, né, que nem as pessoas que acham que tem todo esse direito, eu pago o teu salário e tal. Realmente ela contribui, de fato ela contribui. Mas, cara, se você parar pra pensar, às vezes a pessoa que também paga o meu salário, que tá numa parada cardíaca, ela tá precisando mais do que você, né? Então, Exatamente. cede um pouquinho do salário que você tá pagando pra outra lá, né? Deixa a gente atender a outra, né? Mas as pessoas não pensam Vamos isso, não falar sobre pensam assim. classificação de risco, que existe quando liga lá para o É, pois 92, é. gente, ó, parada cardiorrespiratória, crise convulsiva, queda da própria altura com sangramento, queda de altura, FAF, FAB, todos isso aí, AVC, todos esses aí são classificação vermelha. Tem mais, né? Tem Sim, outros sim. lá. Então, às vezes, chamar por um motivo que dá pra você pensar, que nem uma possível torção de tornozelo, uma torção de tornozelo. Sim. Dentro da escola, vai ligar, ela vai ficar mó tempo lá, pô, dá pra pôr num carro, levar, vai correr algum Sim, risco? sim. Dá pra colocar É. e fica tranquilo. É, pois é. Falando do Canadá, Ô, vamos falar do Canadá, o Canadá. Um lugar bom, o um Canadá, hein? recado pros. Vai falar, que eu sei que ele vai falar. Alô, meus seguidores. Vai embora pro Canadá ou não? Hello, mais seguidores. Rafa, é um projeto, né, que talvez eu tenha que amadurecer, né? O Dig Diguier já tá chorando, não. Que eu Vai tô vendo ele chorar. chorar É, daqui. ele vai chorar. É um projeto, talvez, que eu tenha que amadurecer, né? A gente estava conversando Sim. nos bastidores aí. Eu sou bem pé no chão, né? Eu preciso ter certeza que de fato é aquilo que eu quero, né? De fato é o que eu quero, mas isso não isso não é uma coisa simples, Rafa. Então, falando Você sobre não vai chorar, não, né? só o dia que eu sair de lá. Ah, Então, falando sobre a parte burocrática, né. O que acontece, Rafa, ir para o Canadá é muito fácil, eu pego um voo aqui e desço lá, né. Claro, tem a Você é documentação, de tem o visto? visto e tal. É, Precisa, precisa. precisa. Então eu já tenho visto, tenho passaporte e tal, é tranquilo, né, em média R$ 5.000 é uma passagem de ida e volta, tá bom. Não tá Sim. longe, acho que para muita gente, Como tá. diz o Gustavo Lima, quer saber quantas vezes parcela. Então, parcela até em 18, gente. Então, A última mesmo eu tô pagando ou chama o até Vanderlei. vou pagar até Vanderlei tem grana, hein. Enfim, a última viagem mesmo eu vou pagar até o fim do ano aí, pelo menos, as passagens, né. Aí, o que acontece? Pra você ficar como turista lá, você pode ficar 6 meses, né. Então você pode ficar lá passeando, tal, 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 ou até mesmo você consegue fazer trabalhos informais lá, né. Passou disso, eu já não posso mais ficar. Aí vem a parte burocrática que eu falei pra você. Então, querer eu quero, lógico que eu quero. Se eu Mas aí você tivesse tem que voltar, volta pro Brasil, tem um tempo pra você ficar aqui, então, é assim, ó, você pode aplicar o seu fazer a aplicação do seu visto lá, para você prolongar o tempo, né. Você pode pedir o visto de estudante, onde você pode estudar e trabalhar, aí é meio período para cada. Se esse visto for, habilitado para você, né, eles te derem o visto, você fica 2 anos e meio, aí já é um tempo. que é um tempo bom, né. Porém, esse visto, depois que vencer os seus 6 meses, vamos supor, você chegou lá com 3 meses, você aplicou. Não tem prazo para sair esse visto. Pode sair com 2 meses, com 3 meses, com 4 meses, com 1 ano, né. Mas uma vez que você aplicou, aí você já não pode sair do país, de lá. Então Você você tem tem que que ficar aguardar. esses 2 anos e meio. Tem que você fica até sair o visto. Ah, tá. Até saiu. Ou vai aprovar ou não vai. Aí se não aprovar, você vem embora. Se aprovar, aí você pode ficar os 2 anos e meio. Mais 2 anos e meio. Então resumindo, cheguei lá, eu tenho 3 meses, aí eu apliquei o visto, né, fiz a aplicação. Então, ele pode ser que ele demore 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, você já ganhou um tempo aí, né. Ah, demorou 1 ano, você já ganhou 1 ano que você tá ficando lá. Então, ou seja, se você aí saiu o seu visto, você consegue ficar mais 2 anos e meio, então você já ficou lá brincando 2 anos e meio do visto, mais uns 6 meses que demorou para sair, mais 6 meses que você tinha de direito. Então você consegue ficar lá uns 3 anos e meio, 4 anos, né. Só que tem um detalhe, uma vez que você aplicou, você não pode vir para o país, você tem que esperar o seu visto sair, né.
Mas e se acontecer algum incidente aqui? Sei lá, eu preciso voltar porque morreu um parente. Você não consegue vir. Você tem que esperar lá até o seu visto sair. Caraca, Então, não quer é dizer, tão fácil assim um é, entra e sai. é. Agora vamos se dizer, você vai para lá, né? Você pegou o visto de turismo, né? Você entrou lá, você tem 6 meses. Você ficou lá 6 meses, tal. Deu 6 meses, você tem que vir embora. Aí você saiu de lá do país, no outro dia você pega um voo, você volta para lá, você fica mais 6 meses. E assim sucessivamente. Claro, tudo tem um limite, né? Então, na terceira vez que você fizer isso, os caras podem te brecar, falar, opa, na imigração lá. Mas por que que você tá vindo, né? Tanto indo e vindo? Como que você tá trabalhando? Como que você tá se Sim, sustentando aqui, né? Porque você não, você tá ficando vai aqui, abrir uma né? investigação, né? Então hoje eu vou deixar você entrar. Então, aí você fica mais 6 meses. Depois você volta, talvez você não consiga entrar mais. De Você bate e chegou pronto, né? você chegou a visitar algum serviço de emergência lá? Pra saber como é que funciona? Cara, foi até É a primeira engraçado. coisa, quando eu pisar em outro país, eu vou lá, saber. Então, eu acho legal. Eu queria estar com você. Então, oxe, eu já quero saber. Eu consegui. Meu irmão, por incrível que pareça, ele morava em um apartamento que a gente descia do prédio, ao lado é o corpo de bombeiros de lá. Tá no meu Instagram, hein? Procure lá, tá nos É destaques voluntário lá. lá? Porque a maioria dos países é bombeiro Não, voluntário. não, lá não é voluntário, mas eles não são militares, né? Lá Hum. são civis, né? E aí, beleza, eu consegui visitar. Só não consegui falar. Só olhou então, olhou e fez É. foto e vídeo. Pois é, eu olhei, tirei foto, entreguei lá até o Luz que pediu pra mim levar uma lembrancinha do bombeiro aqui do Brasil, aí eu fiz uma troca, trouxe, eh, uma lembrancinha pra ele também. E aí, cara, só que eu não consegui falar. Minha filha falou algumas coisas, mas é muito ruim, né? Eu falo pra você, você fala pra ele. Aí ele fala pra você, você fala pra Ah, mim. perde até a graça disso, Então, né. é uma conversa que não tem, né, muito segmento. Como você falou lá na que a gente estava conversando antes, vai acabando a paciência lá do Vai. ah, os É. caras não vai embora logo, é cara Pois chato. é, pois é. Inclusive, não sei se acabou a paciência, mas ele perguntou pra mim: "One question?" Aí eu falei: "No." Aí, "Thank you." Ele perguntou se eu tinha mais alguma questão, se eu queria saber de mais alguma coisa, se eu tinha alguma dúvida, né. E, enfim, aí eu falei: "Não, não", mas eu tinha várias dúvidas, mas, cara, sem falar é muito difícil, é muito ruim, viu, Rafa, muito ruim. Eu me senti da forma se da seguinte forma: sabe quando você tem um animal de estimação, um cachorrinho, você vai na praça, põe ele no chão, aí você sai de perto dele, ele vem pra perto de você, aí você foge dele e ele fica assim, ó, sempre rodeando. Eu ficava assim com a minha filha, porque é ela que fala, alguém me perguntava alguma coisa, eu falava: "Filha, vê o que ela quer aí". Você tá estudando? Tô estudando, agora eu tô estudando e em janeiro vai ser diferente. Mais um teste. Em janeiro E lá é um frio lascado, né, pra ir pra lá, as blusas que eu tenho aqui, acho que não vai rolar lá. Rafa, meu irmão tinha falado, acho que, não falei aqui, né, mas meu irmão mora lá, né, meu irmão tá lá já faz uns 2 anos, tem uma aplicação lá de visto para mais 2,5 e tal. Fala bem? Manda um recado pra ele aí. Pra mim ele fala bem, mas eu perguntei pra ele, falei: "Caramba, você tá falando bem pra caramba, hein, meu?" Ele falou assim: "Cara, tem hora que nem eu entendo o que eu falo." Então diz ele que fala tudo errado, mas ele vai falando, né. Então é isso. Aí eu vou mandar um recado pra ele: "My brother, I Manda. love you." My brother, I love Falando you. em mandar recado aqui, uma palavra SAMU pra você, um bate rápido. De SAMU é per vida, cara. SAMU é vida. família. Família é a base de tudo, Rafa. Sem família, acho que a gente não tem estrutura, né. Sua filha. Minha filha é tudo pra mim, inclusive é de 4 patas, tá. Eu ia perguntar agora, a cachorra. É igual a minha filha. É tudo Cara, pra mim, é tudo pra mim. porque você comentou, né, que vai ser difícil, né. É. E cachorro, ele é 10, 15 anos, viu, pra viver. Então você como é que você vai levar ela? Então, Rafa, eu vou esperar 10, 15 anos pra ir pra lá. Na verdade ela tem 10 anos, né, minha cachorra. E assim, se eu for, né, se eu fosse, por exemplo, minha previsão talvez seja de ir, não sei quando também, tá. Amanhã Planejamento, né, depois estudar, sim, demora, amanhã depois demora. tem alguém falando: "Ah, você já vai embora em janeiro?" Não, não vou embora em janeiro, tá. Não tenho essa pretensão. Minha pretensão é amadurecer essa ideia.
Cancela a vaga da 05 lá, hein? Cancela. Marquinhos, Cancela. Marquinhos, dá uma calma. segurada aí que a Segura. usa 05 ainda vai demorar um tempo, hein? Então, é uma coisa que eu tenho que amadurecer ainda, né? Eu Sim. tenho que me estruturar e É, tal. mudar de país, cara, é outra cultura, é É, outro alimentação, cara, vai mudar tudo, então tem que vai, planejar muito bem. vai. Eu tenho que me planejar. Embora meu irmão, o Rafa, ele me dá uma baita de uma estrutura lá, entendeu? Porque assim, o Rafa, para você ir para um país que você não conhece nada, sem ninguém para te dar um norte, te direcionar, eu percebi que é muito difícil. Lógico que se eu fosse para lá, eu ia, meu, garimpar, né, e tal. Mas assim, com ele lá, foi muito mais fácil. Sim. Muito mais fácil, porque te dá um norte, né, vai te ajudando, vai falando o que você pode fazer, o que você não pode, né? A cultura de lá é diferente daqui. Porque parece que ele não consegue ver nem os vizinhos na rua, como que você vai fazer amizade lá na Cara, rua? lá não tem. Aliás, se tem vizinho, eles Hum. não aparecem, né? É bem difícil de você encontrar alguém na rua lá. O Canadá, na verdade, é um país que é mais para trabalho, né? Então, o pessoal trabalha bastante lá, o pessoal não é muito de conversar no ônibus, no metrô, cada um na sua, cada um com seu fone de ouvido, vai para o serviço, volta, né? Então é assim que funciona. E como eu falei, eu achei lá as pessoas, elas não são tão calorosas igual o brasileiro aqui, né? Então, cada um na sua e cada um faz o seu e já era, né? A questão que eu te falei até mesmo da cultura do país, né? Lá não se atravessa fora da faixa de pedestre, entendeu? Se você Hum. atravessar, você é multado e é $1.100 a multa e a multa vem, tá? Ah, mas como que Como é que vai funciona? achar o cara? Então, tudo Só leitor atravessar facial, correndo. tudo leitura facial, cara. É um país que tem Ah, câmeras e eles captam igual o Smart Sampa aqui em São Paulo, sim. né, que tá evoluindo a cada dia aí. E aí é tudo por reconhecimento facial, né? Então, quando você vai fazer a imigração no aeroporto, tem o reconhecimento facial. Então, Opa, desde já o tem um, aeroporto, você já está sendo vigiado, né? já tem um ciclano diferente, hein? É, Segue ele aí. cigano Aí é o você que já mais falou, ó, tem meus lá, viu? seguidores. A gente tenta se distrair lá, né? Mas cigano é o que mais tem lá, viu, cara? Tem É? muito cigano lá, muito, bastante. Cigano não, indiano, desculpa. Indiano tem bastante, né? O Ian tá lá? O Ian Alô, Ian. o Ian é curuminha da A aldeia. curumia é outra. Então, Rafa, então a cultura lá é bem diferente, sabe? Então ele até me deu essas dicas. Cara, não atravessa fora da faixa, o semáforo tem que estar aberto pro pedestre para você atravessar. Pode não Isso é estar legal. vindo nenhum carro, você não pode atravessar. Só atravesse quando o semáforo dos carros fecharem e aí abrir o de pedestre, aí você pode atravessar. Entendeu? E não é só isso, tá? São uma série de outras coisas lá. Ônibus lá, você entra pela frente, eh, sai pela frente, entra por trás, sai por trás. Ele só tem um tagzinho que ele lê o cartão. Se você passar o cartão, passou. Se você não passar, ninguém te pergunta nada, ninguém te questiona nada. É um Ô, país que, louco. que não tem não tem esse controle, cara. Porém, todos passam o cartão. Engraçado, né? Educação, né? É. Cultura, né? Cultura. O metrô, por exemplo, O lá, brasileiro não tá preparado pra isso, não. não tá. Vai pra lá, não. O brasileiro está preparado, o país que não está. Ah, é? Porque o brasileiro ele vai pra lá, Ele ele vai querer chegar lá, aprende. vai querer burlar o Não, sistema. mas ele aprende lá a se virar lá, entendeu? O Aqui eles estão pulando brasileiro pela janela. é, Ah, vai querer pois é. pagar lá. Não, mas Acho que é com Rafa, vergonha, né? Fala, tipo, ah, todo mundo pagou, cara, deixa eu pagar aqui também. exatamente, senão ele passa carão, né? Vai que alguém pega, né? Mas assim, ó, eu te falo que o brasileiro, ele sabe se comportar de acordo com a cultura, cara. É claro que assim, tem hora que dá umas bolas fora, tal, mas eu fui fazer tirar o visto, o meu visto no consulado dos Estados Unidos, cara, é uma fila gigantesca. Quem já foi lá já sabe como é que é. É uma fila gigantesca para você entrar. Você entrou, parece uma fortaleza. É tudo consulado dos Estados Unidos, não sei o que e tal. Não tem uma pessoa que reclama. E olha Caramba. que a fila lá é gigantesca, demora 2 horas, 3 horas, e ninguém reclama. Você vai lá para fazer a entrevista, você faz a entrevista. Seu visto é negado, por exemplo, o meu, graças a Deus, deu tudo certo. Mas se o seu visto é negado, se é em um outro lugar, o cara quer quebrar tudo, que sai brigando, xingando, mandando, né? É.
Lá não tem essa. Lá eles fazem assim, ó, o visto do senhor foi negado. Próximo, a pessoa pega o passaporte dela, enfia o rabinho no meio das pernas e vai embora. Entendeu? Caramba, velho. Se vai espernear lá fora depois. Mas lá dentro. Então, o que eu digo é assim, as pessoas elas sabem se comportar e elas sabem onde elas têm que se comportar, né? Mas, pelo contrário, você vai na UPA, demora 30 minutos, o cara quer quebrar a UPA inteira, quer bater em todo mundo. Por que que Agora é não crime, hein? faz? Bater na galera da saúde aí, vai preso, hein? Pois é. Faz isso lá no consulado pra você ver o que vai acontecer com você. Entendeu? Então, quando você vai, por exemplo, nos Estados Unidos, eu fiz conexão nos Estados Unidos. Você vai fazer a imigração nos Estados Unidos, cara, é pianinho. O cara tá lá, ele pergunta pra você onde você vai, o que você vai fazer, quanto tempo você vai ficar, o que que você tá levando, que não sei o quê, e pergunta tudo. E você responde pianinho. Aí libera pra você e você vai embora. Entendeu? Agora, e lá todo mundo respeita, né? Então. E aqui, né? Então o país não tá preparado. Ainda não, mas a gente vai. Nós Bota fé que vai dar vamos certo. evoluir, lógico que vamos. Vamos para os recados finais aqui. Prazer imenso tê-lo conosco aqui no nosso Mas já, cara. podcast e da Health, falando aí de saúde, mais específico aí sobre os condutores, né, na sua área. Ambulância básica ou avançada? Sua paixão. A ambulância do SAMU. Ah, sabia que ele não ia falar. Sabia que ele ia meter. Recados. Alô, seguidores. Alô, meus Com seguidores. aquela câmera ali, linda e maravilhosa. Pode falar com a sua família, pode falar com seus alunos, pode falar com o pessoal do nosso plantão. Fica à vontade aí para dar o seu recado. Ô, Rafa, vou ser bem breve, né? Não vou me esticar muito, porque a gente também já tá no finalzinho aí. Ah, tá gostoso, papo. Mas, cara, agradeço a você a oportunidade de estar aqui conversando, um bate-papo com você. Confesso que no começo eu tava um pouquinho tenso, agora já tô até distraído, já tô de boa, né? E gostaria mesmo de te agradecer, parabenizar, cara, pela sua escola também, pela IDASE. Cara, é fantástico, a sua estrutura é muito boa. Eu nunca tinha entrado numa sala de podcast. Achei Aí, assim que tá maravilhosa também. Parabéns mesmo, cara, pela evolução, né? E você merece, cara. Você merece. Você é lutador, eu conheço, valeu. né, um pouco aí da sua história, né? Sei que você já puxou mó barra aí na vida, Vixe. né? E ver você evoluindo a cada dia cara, pra mim é um imenso prazer. Eu até brigo muito assim, brigo não, brinco, né? Bastante. Eu vou tirar foto com o Rafa enquanto ele tá pobre. A gente já tirou várias, né? É, Tirou. e eu procurei uma foto esses dias, Não não achou? achei, não Ah achei. lá. Vou ter que E não tirar vou tirar outra. mais não. Mas eu espero que você evolua a cada dia aí, cara, a cada dia mesmo. E continue sendo, né, essa simplicidade, esse profissional que você é. Você é um cara, gente fina demais, um cara parceiro, cara. Obrigado mesmo. E aí, meus seguidores, né, que tá assistindo aí, Você não falou do nome da sua página? Como é que eles vão seguir? Robson Félix underline Silva. Põe lá Aí. Robson Félix, vocês vão achar lá. Então lá nos destaques tem minha viagem, agora eu vou colocar um pouquinho do podcast aqui também. Enfim, agradecer minha esposa André, que eu não falei o nome dela, né? Aí, ó. Minha filha Gabriele, a minha filha de 4 patas, a Pipoquinha, tá lá, pode me assistir, a Pipoca. Enfim, meus alunos, né? Dalto Pirani que me dá uma oportunidade, né? E a galera do meu plantão, a galera do SAMU, Dig Dig que vai chorar logo logo, Vai né? Que você chorar. falou. Enfim, mas é isso, cara. Eu não vou citar o nome de todo mundo, senão nós vamos ficar aqui até meia-noite e eu vou esquecer de alguém. Mas Com enfim, certeza. toda a galera que me conhece, que gosta de mim, que eu gosto da galera, enfim, é todo mundo aí. Vanderlei que tá ali assistindo, né, Vanderlei? Tá de camarote. E o nosso operador que tá lá, ó. A galera nunca agradece ao Jonathan, né? Jonathan. Olha lá, o Jonathan, ele não aparece não, cara, Eu sempre mas... falo aqui no finalzinho. Mas o Jonathan é importantíssimo aí, né? Então o Jonathan vai ter que trabalhar bastante aí pra corrigir, pra editar, pra deixar nós mais bonito, hein, meu? E além de operador ali, é sócio. Aqui faz tudo, meu Sócio amigo. Aqui tem que majoritário. fazer o café, abrir o portão, fechar a escola. A gente sempre fala de escola, mas a gente mudou. É um grupo. Sim, É um grupo com grupo 4 pilares aí. é. Depois a gente conta sobre essa história aí. Ah, legal. E antes de finalizar, te dar o nosso presente aqui, ó. Lindo e maravilhoso. Cara, Foi eu mesmo valeu. que fiz, tá? Obrigado, meu. Tanto a caixa quanto o presente de dentro.
Pô, obrigado, cara, Só obrigado. não fiz a caneca, mas a Pô, sublimação foi o que eu fiz. surpresa, ó. Show, hein? Ó, Então, lá no top. nosso refeitório, eu quero encontrar ela lá. Do Tomando, SAMU? não, você tomando café com ela. Do SAMU? É, Se deixar ela lá, amanhã não tá mais. será? É, não, vai ficar no meu armário. Eu vou tomar café com ela, vai ficar lá no meu armário. Obrigado, viu, cara? Obrigado mesmo. Fiquei Mas eu que bem. agradeço, gente. Prazer imenso de ter o Robson aqui com a gente. Segue aí, Robson Félix. Cara, um condutor de 13 anos de carreira aí com a gente. Eu tenho muito que aprender ainda com eles lá. Eu gosto muito de. Quando eu chamo avançada, a gente fica. Fala aí, Vanderlei, feliz, cara. Chega avançada, meu. Corrida grave, avançada vai chegar. Faz tudo, vamos fazer tudo antes dela chegar. E a sirene da Cara, avançada? esse cara sirene é diferente. Era do É, bombeiro, né? é, foi um Tá errada. presente. Comprou. Foi um presente. Isso é pra você ver que nós não temos rivalidades. Pra quem não sabe, quando a gente entra como um técnico de enfermagem, a gente tá rodando ali com um condutor e tal, chamar a avançada é um problema sério, cara. Porque a gente fica em cima do muro ali, nesse sentido. Exemplo pra vocês. Se eu chamo a ambulância, se eu chamo a avançada, esse paciente não é um nível grave. Se eu Vamos fizer isso enfrentar. várias vezes, vão me fritar, Sim, vão me sim, dar sim. orientação, falar, Rafa, você tá chamando a ambulância demais. Se eu não chamar e tentar levar esse paciente e ele rebaixar, eu também sou... Então a gente fica em cima do muro, cara. Fala assim, quantas vezes eu falava assim, Vanderlei, e aí, chama ou não chama? Chama, Rafa. Não, não chama. Aí ficava eu e ele, 2-1. Chama ou não chama? Mas a gente, por mais que a gente estuda, meu, a Sim, gente avalia o paciente, avalia isso, aquilo. Cara, aqui pros alunos eu não minto, não, cara. Conta a nossa verdade, a nossa realidade. sim, Sei como você dá aula lá com o Dalton lá. Falam as realidades, porque assim, eles vão trabalhar com a gente, cara. Não é igual uma escola que dá aula aí que fala que é isso, aquilo outro, sim, sim. chega lá num hospital, que vai ter mais, vai se encontrar. Não, vai trabalhar com a gente. Eu quero Aham, que eles sejam parceiros ali, amigos, colegas de trabalho, então eles têm que saber da verdade. aham, Como é que isso claro, sim, funciona. sim. Então, chamar avançada pra gente é. Aí quando chama, tá tudo pronto? Tá tudo pronto? Aí vem. Fom, 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 fom. Meu Deus, chegou. Tá com acesso, tá com a manta, tá com isso, tá com a Guidel, tá com isso. Falta isso, cadê o soro? Fecha um pouco. Revisa de novo, faz de novo. Aí vem chegando aquele monte de mochila. Tá. Chegou. Ai, graças a Ah, Deus. chegou. Tá tudo certo. Mas sempre falta alguma coisinha. Sempre igual alguma coisinha. Mas é assim mesmo, é vivendo. E aí o trabalho em equipe depois dá certo, porque de que adianta o avançado se o básico não Se o for básico não perfeito? for. É, exatamente. Não for Rafa, a bem gente tem mais feito? um tempinho? Um Tem. minutinho? Então nós vamos falar o seguinte, ó. Eu vou falar duas coisinhas rapidinhas aqui. A questão de chamar o avançado ou não, né? Cara, eu penso o seguinte, o básico, tá? Faça o teu melhor. Se você acha que o teu melhor é remover, remova. Se você achar que o teu melhor é chamar o avançado, chame. Essa é uma das coisas. Isso é a dica não, mas eu acho que é o conselho que eu dou pra galera que trabalha no básico. Não tenha medo, não tenha medo. Sim, Ninguém tá lá pra bater em ninguém, pra denegrir ninguém, né. sim. Nós temos que estar lá pra somar forças. E a outra coisa, eu vou te falar o seguinte, tem um médico do Águia, o Maurício Minami, tá. Inclusive eu até chamei ele pra Então, participar aqui, eu vou tentar novamente. Um belo dia ele veio dar um apoio para nós, né, era um 25 de dezembro aí, me lembro até a data. E ele falou isso, ele desembarcou do Águia, desceu, embarcou na nossa ambulância. E ele falou o seguinte: "Todas as vezes que vocês precisarem do Águia, independente para que seja, solicitem o Águia. Quem chegar aqui tem que fazer o que tem que ser melhor. feito. Não tem que, de fato, ficar questionando ou achando que, mas por que chamou ou por que não chamou? Nada disso. Nós viemos aqui para dar apoio, não para se apoiar em ninguém. Então, pessoal do básico, tome isso como exemplo. Faça o seu melhor. E se você achar que tem que chamar, chame. Se você acha que você precisa de apoio, chame, porque o nosso objetivo ali é o É paciente, o não é paciente. saber a capacitação técnica de cada um. Cada um tá lá porque, de fato, é capaz. Foi feita entrevista, passou no sessentão, faz os treinamentos, Sim. né? O erro acontece,
todos nós erramos. E, cara, faça o teu melhor. Essa é acho que a palavra que a gente fecha aí. E a gente fecha com esse recado maravilhoso do Robson. Muito TKS e QRV. Quer deixar o bordão? Meus seguidores, me segue aí, hein? Abraço. Alô, meus seguidores. Ah, valeu.